mas eles estavam amedrontados. A única coisa que se falava em Israel era o tamanho do bíceps de Golias. Você viu aquelas coxas? Você viu aquela espada? Você viu aquele escudo? Você viu como aquele homem é forte? Disseram que ele já fez tal coisa, disseram que ele fez tal coisa. A Bíblia diz que, preste atenção numa coisa, a Bíblia diz que quando Jesus chegava em um local, a fama dele já tinha ido na frente. Isso gerava o quê? Credulidade. As pessoas criam no milagre. A fama de Golias correu em todo o arraial do povo de Deus, e ao invés de gerar um desafio de fé, gerava um desafio de incredulidade. E as pessoas começaram a dizer: Golias é o inferno, Golias é impossível ser batido, Golias. E as notícias eram notícias de afronta, eram notícias da impossibilidade, notícia do determinismo, da falência, da desgraça, da vergonha, e não existia possibilidade de mudança. E todos que viam aquilo diziam: e agora, o que faremos? E ninguém se prontificou e dizer: vamos mudar essa história aí. A Bíblia diz em Salmo 40, verso 9: proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Provérbios capítulo 15, verso 30, olha que palavra linda. O olhar de amigo alegra ao coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Mas o que tem de gente dentro das igrejas que é fofoqueiro de inferno, mas não pode ver uma má notícia que quer colocar lá no circular, quer fazer uma impressão para mandar para todo mundo, fica procurando, parece investigador particular. Acho que eles ficam assistindo aquele CSI, aquele seriado, aí eles ficam assim, essa questão investigativa dentro da igreja, procurando alguma desgraça para comunicar para todo mundo, e são porta-vozes da desgraça e não da graça. E quando isso acontece, quando alguém diz assim, quantas vezes você já chegou na vida de uma pessoa, contou alguma coisa, a pessoa diz assim: não acredito, isso não tem como mudar, hein? Nossa, você teve esse problema no seu carro? Ixi, não dá mais para arrumar, é no mínimo 15 mil. O meu marido, seu marido está tendo esse comportamento, cuidado que o meu começou assim, adulterou. São mensageiros da desgraça, não da graça. Eles conseguem ver impossibilidade onde tem possibilidade. Eles conseguem ver no possível o impossível. Eles transformam um Deus que muda num Deus que está dormindo. Em nenhum momento, escuta o que eu vou dizer, eu quero desafiar você a ler a sua Bíblia. Em nenhum momento da passagem de 1 Samuel 17, nenhum só momento, algum daqueles homens, desde Saul rei e todos os outros soldados, disseram o nome Deus. Porque toda pessoa que está com a sua mente nebulosa, enganada por aquilo que vê, por aquilo que sente, por aquilo que os sinais que estão diante dela, ela não consegue gerar fé. Ela tira os olhos de Deus e começa a olhar para Golias. E Golias vencia aquele exército porque o temor que ele gerava, o medo que ele gerava, impediu o exército até de pensar. Quando nós caímos na armadilha de acreditar no marketing de Golias, olhando tudo aquilo que ele é, aquilo que ele representa, a força que ele tem, nós desprezamos quem Deus é. Nós deixamos de olhar para um Deus que pode todas as coisas, não para compreender. Segundo, quando nós aceitamos o marketing do inferno, nós somos atormentados por nossos Golias de dia e de noite. A Bíblia diz em 1 Samuel 17, verso 16: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã
e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Queridos, outra versão diz, pela manhã e pela noite. Você acorda, o Golias está de novo afrontando todo mundo. Você acorda, e a primeira coisa que você faz quando você acorda, talvez seja, minhas contas, o meu filho, o meu casamento, a minha vida, os meus pecados, as minhas incapacidades, o meu não para o meu chamado, o meu ministério, a minha incapacidade de me livrar dos pecados, a minha incapacidade de vencer as tentações. Você acorda e vem um Golias enfiar o dedo na sua cara. E aí quando você começa a se recuperar, eis que vem ele de novo. Antes de dormir, lá vem Golias de novo. Para você dormir e pensar em Golias. Pela manhã Golias, ao anoitecer Golias. E toda vez que você pensa em Golias, você deixa de pensar em Deus. Está dando para compreender, queridos? Diga comigo assim, toda vez que eu penso em Golias, eu deixo de pensar em Deus. Amém, queridos? A Bíblia diz, 1 Samuel, capítulo 17, verso 11, ouvindo Saul e todo Israel as palavras que este filisteu dizia, espantaram-se e temeram muito. Qual era o quadro de Israel na época de Golias? Temor, vergonha, submissão, passividade diante da afronta. E talvez alguns chegaram aqui hoje exatamente com esse quadro. Golias, e o Golias da sua vida, pode ser um inimigo que não é um inimigo da sua geração, talvez pode ser um inimigo das gerações, porque talvez você diga assim, bebida, minha família, meu tio, meu avô, sempre viveu alcoolizado, drogas, minha família sempre teve isso, adultério, sempre existiu adultério. Golias que eu enfrento hoje, sempre minha família enfrentou. Miséria, a minha família sempre enfrentou miséria, sempre teve problema com dinheiro. Rejeição, minha família inteira sempre foi rejeitada. A minha família, meus antecessores, meus ancestrais, sempre tiveram um problema com o mesmo Golias que eu enfrento hoje. Queridos, a Bíblia diz que Josué tinha expulsado de Canaã os filisteus 300 anos antes de Davi, porque Deus disse para Josué, entre em Canaã, expulse esse povo daí. Ele foi lá e expulsou os filisteus, mas eles continuaram saqueando e eram como piratas que roubavam as coisas deles. Por que, queridos? Porque talvez você chegou hoje aqui nesse culto sendo atormentado por um problema que você sabe que seu pai também enfrentava, por uma luta que você sabe que a sua mãe sempre teve, por um problema que você sabe que as suas gerações sempre existiram. É incredulidade, é prostituição, é divórcio. Todo mundo se separa na minha casa, casou, divorcia. E quando alguém fala assim, vou casar, a pessoa fala, quanto tempo dura? Porque existem Golias que a Bíblia diz, que a Bíblia mesmo chama de espíritos familiares, que eles ficam se perpetuando de geração em geração, até que alguém grite assim, peraí, aqui na minha vida não, porque o Senhor dos senhores, o grande El Shaddai, o grande Deus Todo-Poderoso, habita na minha vida, e nada de mal, nada dos meus ancestrais, nenhuma maldição, nenhum comportamento aprendido e reproduzido vai se manifestar na minha vida, pois eu tenho um novo selo, o selo do Altíssimo, o sangue do imortal sobre a minha vida. Aqueles que creem, aplaudam o Senhor Jesus. Quais são os Golias que têm se perpetuado de geração em geração na sua vida, queridos? Porque tem um dia que a gente tem que dizer assim, basta, para,
Minha mãe era uma derrotada, meu pai era um derrotado. Todo mundo vivia em conflito e briga daqui, fala mal do outro, fofoca dali, e briga, é contenda, é dívida, é problema, é adultério, é mentira, seja qualquer coisa que seja que atormenta a sua casa. Existe um dia que nós temos que dizer: basta. Existe um dia que eu tenho que dizer assim: agora não mais, Golias. Golias, que tem que se perpetuar de geração em geração, vai se perpetuar para lá, pois aqui o Senhor dos Exércitos está. Um dia nós temos que nos levantar e dizer assim: se minha mãe era assim, eu não vou ser assim. Porque você vai conhecer um monte de gente que vai dizer assim: eu odeio o que meu pai fazia com a minha mãe, mas eu faço igualzinho com a minha esposa. Minha mãe sempre foi desse jeito, e eu me vejo muitas vezes nela. A minha avó era igual, minha bisavó era igual, e eu sou igual, o mesmo, o Golias que atormentou a minha casa, a minha família, me atormenta hoje. Está dando para compreender? Quais são os Golias que têm acompanhado vocês de geração em geração? O quarto ensinamento que nós temos nesse texto, queridos, é que nunca mate um Golias pela metade. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Josué expulsou todos os filisteus de Canaã, certo? Vírgula, com exceção de 3 cidades. Uma delas, Gade, da onde era Golias? De Gade. Ele cumpriu quase tudo. Josué capítulo 11, verso 22 diz: nenhum dos filisteus sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, em Gate, em Asdod, alguns subsistiram. Mas o problema dessas 3 cidades não começa aqui. Ela continua, ela se expande na história de Israel, numa história paralela de Israel. A Bíblia diz, por exemplo, que os filisteus roubaram a Arca da Aliança. Você já teve alguma vez que você achou que você tinha solucionado um problema e esse problema não foi solucionado? Agora acabou o problema, eu resolvi o problema, acertei com quem tinha que me acertar. Mas aquele assunto, ficou, mas está tudo certo, ele parece estar tudo tranquilo com ele, está tudo certo comigo também, então agora está tudo certo. Aí de repente, passa o tic-tac do tempo, de repente surge de novo. Olha eu aqui outra vez, vim perturbar você, eu vim envergonhar você, eu vim tirar sua paz de novo, eu vim roubar a Arca da Aliança, que é o símbolo da presença de Deus no seu coração. Sabe aquela história do ex-namorado que termina, da namorada que termina com o ex-namorado? Termina, mas quem sabe um dia, liga para mim sempre, eu quero ser seu amigo, sabe assim? O cara só fez mal, do começo ao fim. Eu sempre digo isso, algumas pessoas já sabem disso, já falei isso algumas vezes aqui na igreja. Quando eu estudei história, uma coisa que me ensinou muito no curso de licenciatura em História é que todo relato oral não é digno de confiança. Ele pode ser mais uma coisa que você pode estudar, mas o relato oral ele tem um problema. Toda vez a nossa mente ela protege o passado para que a gente não sinta tanta dor. Então é muito natural da mente tentar bloquear as coisas ruins que passaram, que já se passaram, e trazer só o glamour nostálgico do passado. E não é muito estranho você ver uma pessoa aqui na igreja que fala assim: acabou o relacionamento, pastor, o relacionamento era uma desgraça, era um sofrimento, o cara era um maníaco, a mulher parecia uma pomba gira viva, sei lá, eu não sei o que é. Aí a pessoa fala assim: é muito difícil, era horrível, a gente só brigava, era uma luta, era uma confusão o tempo inteiro. Aí passa-se 3 meses, a pessoa, 3 meses, 6 meses, 1 ano, aí a pessoa diz assim: eu era tão feliz,